As eleições de 2014 fortaleceram a chamada bancada da bala, praticamente dobrando o número de parlamentares ligados às forças policiais e defensores de mudanças na legislação que trata de adolescentes em conflito com a lei. Está em discussão não apenas a revisão da idade penal, mas a própria extinção do conceito. De acordo com essa proposta, se ficar comprovado que o jovem tem o conhecimento de que a conduta é ilícita, ele deve responder pelo que faz. Nesta edição da série sobre maioridade penal, o Ponto de Vista conversa com Fábio José Bueno, promotor da infância e da juventude do Estado de São Paulo, responsável, entre outras atribuições, pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das medidas socioeducativas, tanto pela Fundação Casa quanto pelo Estado de São Paulo. Doutor Fábio, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vindo. Eu gostaria de inicialmente perguntar, com base na experiência que o senhor tem na vara da infância e da juventude, o senhor é favorável à redução da idade penal e para qual idade, se o senhor for? Eu sou favorável à redução da maioridade penal. De um modo geral, nós notamos lá na vara da infância e juventude de São Paulo, que registra o maior número de infratores do Brasil, uma sensação de impunidade muito grande por parte dos jovens. Hoje em dia não se discute que um jovem de 16, 17 anos, ele tem formação biológica, psicológica para saber o que ele faz e se comportar de acordo com esse entendimento. E essa é a base da imputabilidade penal. Ou seja, ele ter a consciência do caráter ilícito da sua conduta. E a experiência mostra que eles têm, né? A psicologia, a neurociência também vai no mesmo sentido, né? De que eles realmente têm uma formação que lhes permita avaliar a sua conduta. Então, eu sou favorável. A redução da maioridade penal ela é uma questão de política criminal, né? As ciências naturais não têm como estipular uma idade a partir da qual o indivíduo seria responsável pelos seus atos. Até porque o amadurecimento, tanto cerebral como psicológico, é um processo, né? Não é um evento com data marcada, então varia de pessoa para pessoa. Então você tem que estabelecer uma idade, porque seria impossível você avaliar caso a caso, né? Nós tínhamos o exame criminológico nas execuções penais para adultos, onde você tinha que avaliar o preso condenado a regime fechado, assim que ele iniciasse o cumprimento da pena, e depois para ele progredir do regime fechado para um regime mais brando. E o Brasil não teve condições de fazer esse exame. Então seria impossível você avaliar cada menor infrator para avaliar se ele tem condições de responder como adulto ou não. Há uma corrente de pensamento que afirma que os jovens de 16 a 18 anos muitas vezes são utilizados pelos criminosos maiores de idade como álibis, como bode expiatório, assumindo a autoria de crimes. Com a redução para 16 anos, não há um risco de que esse papel passe a ser assumido pelos menores de 16 anos, 14, 15 anos de idade? Há esse risco e é muito comum crianças, adolescentes, melhor dizendo, de 12 anos, né, 13, já sendo cooptados pelo narcotráfico, né, já que é uma mão de obra qualificada no ponto de vista deles, na medida em que esse adolescente ele não pode ser punido, né, segundo as leis penais, né. Ele sofre uma medida socioeducativa, né, que tem um prazo de duração curto. Então, assim, o que nós temos que fazer é uma mudança para que essa participação do menor no tráfico não seja não gere uma relação de custo-benefício favorável aos traficantes, né? Então, eu acho fundamental. Agora, o Estado ele tem que atuar em outras frentes também, não é? Para que você previna a inserção dos adolescentes e até das crianças, por vezes, na criminalidade, né? Então, aí é preciso você investir em políticas públicas, como educação, urbanização de favelas, planejamento familiar, né? Há uma série de medidas a serem tomadas, mas uma delas, eu não tenho a menor dúvida disso, é o endurecimento da lei. Certo. Agora, o senhor falou na questão da redução da maioridade e falou na questão também do adolescente de 12, 13 anos já sendo cooptado, então,
tenridade, digamos assim. Agora, no Congresso Nacional tramitam várias propostas de redução da maioridade penal e, recentemente, parlamentares defenderam a extinção desse conceito. Ou seja, que não seria mais nem 16, nem 14, mas cada jovem seria julgado de acordo com a consciência dos atos cometidos. Pela experiência que o senhor tem em São Paulo, adolescentes de 12, 13 anos envolvidos com tráfico têm consciência no que eles estão se envolvendo quando são cooptados? Olha, de 12, 13 anos, eles são realmente um pouco mais... Eles são mais inconsequentes, eles não têm exata noção do que eles estão fazendo, tá? Muito embora eles reconheçam que aquilo é um ato criminoso, é ilícito, isso sim. Mas o que a gente vê é que os adolescentes mais engajados com a criminalidade, eles têm entre 16 e 18 anos. Então é muito raro você pegar um menino de 12 ou 13 anos. O comum é você pegar um menino nessa idade que roube ou se envolva com o tráfico para sustentar o próprio vício, né? Essa é a faceta mais comum aí da delinquência juvenil, né? Mas, de um modo geral, as pessoas mais engajadas com a criminalidade e os autores de crimes mais violentos estão nessa faixa, entre 16 e 18 anos. O senhor tocou na questão da desigualdade social. Também há quem defenda a manutenção da maioridade penal em 18 anos e defenda que os adolescentes devem ser tratados de maneira diferenciada, principalmente porque seriam vítimas de uma sociedade de consumo que impõe sobre eles uma pressão muito grande para consumir, mas não fornece os elementos, não fornece emprego, não fornece educação para que eles sejam aptos a se integrarem nessa sociedade. Como é que o senhor analisa essa questão? Sim, isso é verdade. De um modo geral, os adolescentes infratores, eles têm o seguinte perfil. São jovens criados apenas pela mãe, a maioria pelo menos, estão fora da escola, não tem nenhuma chance de ascensão social, né? Vivem em locais onde o Estado não se faz presente, não há uma educação de qualidade, não há saúde de qualidade, não há cultura, não há lazer. E há essa pressão do consumo realmente. Então é muito comum você ver um jovem traficando ou roubando para comprar roupas, para comprar tênis caros, que os pais não têm condição de dar a eles. A isso se soma a falta de estrutura familiar, uma família desestruturada, né? E isso é que acaba levando, de um modo geral, os adolescentes para a criminalidade, né? Então, realmente, seria necessário você investir em políticas públicas para evitar esse círculo vicioso, não é? Isso é fundamental. Mas uma vez que esse adolescente ele esteja na criminalidade, aí é necessário realmente uma atuação firme do Estado para reprimi-lo, não é? Mostrando para ele que aquele não é o melhor caminho, tá? E até para prevenir outros crimes, para que todos aqueles que tenham tido conhecimento daquele crime, daquela prisão, se sintam desestimulados em ir pelo mesmo caminho do crime. Qual a taxa de reincidência que o senhor verifica em São Paulo? Olha, a taxa de reincidência é altíssima, não é? Não há um número exato, há estimativas, né? A estimativa é em torno de 60%. Em 2012, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento nacional, né, avaliando cerca de 15 mil processos e chegou assim a números de reincidência da ordem de 75%. Não é? Se de cada 100 adolescentes que saem da tutela socioeducativa do Estado, seja em regime de internação, de semiliberdade ou outro, se de cada 100, 70 ou mais voltam para a criminalidade, esse é um sinal de que esse atendimento socioeducativo não tem sido adequado, ou não tem sido capaz de frear aquele jovem, não é? Então a taxa de reincidência é muito alta. E a dos adultos também gira em torno de 70%, é uma das maiores do mundo, não é? Então esse é um sinal de que a gente tem que rever esse sistema, né, punitivo para os adultos e socioeducativo para os adolescentes. Agora, quando se fala socioeducativo, as medidas implementadas, na opinião do senhor, elas têm tido eficácia? Olha, a eficácia é parcial, não é? Tá muito aquém do desejado, não é? E o que mede isso é a taxa de reincidência,
não é? Nós só vamos ter um atendimento socioeducativo de qualidade quando nós diminuirmos a taxa de reincidência, né? A taxa de reincidência é a prova de que o atendimento não foi feito a contento. Não basta retirar o infrator do convívio social. É necessário introduzir nele valores, padrões de comportamento e meios para que, uma vez saindo desse sistema, ele tenha condição de levar uma vida honesta, né? Trabalhando, estudando, enfim. Bom, nós vamos continuar essa discussão, mas dentro de alguns minutos, doutor Fábio, o ponto de vista sobre redução da maioridade penal volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje fala sobre redução da maioridade penal. Eu converso com o Fábio José Bueno, promotor da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo. Doutor Fábio, uma proposta alternativa à redução da maioridade penal, seja para 16 ou para 14 anos, é a extensão do prazo de internação dos adolescentes em conflito com a lei. Hoje, como o senhor pontuou, o prazo máximo é de 3 até 21 anos, ou seja, de 3 anos no caso de um jovem de 17 anos, quase 18, e esse prazo seria dilatado. Qual a opinião do senhor? É uma proposta alternativa viável, na sua opinião? Olha, ela é viável, sim. Eu acho que não é o ideal, como eu disse, porque eu realmente acho que o adolescente que tem discernimento e tem autocontrole, né, ainda que limitados em razão da idade, ele deve responder como um adulto. Eu acho que esse é um princípio basilar da imputabilidade penal. Tá? Mas você manter o adolescente longe do convívio por algum tempo mais, o adolescente que realmente precisar e de um acompanhamento mais de perto, eu acho adequado, não é? Mas essa proposta de aumentar agora para 8 anos o tempo de internação, ela se dissocia muito do que a gente verifica na prática, né? Em quase 2 anos na Promotoria da Infância e Juventude de São Paulo, né, que tem ali sob a sua tutela ali o maior número de infratores do Brasil, eu verifico que o tempo médio de internação não chega a 8 meses. Tá? Ou seja, mesmo para aqueles adolescentes que praticam infrações similares ao homicídio? Sim, sim, sim. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, não é? Porque nós temos uma investigação lá em São Paulo, inclusive, que apura falhas no atendimento socioeducativo. E um dos pontos que nos chamaram a atenção foi justamente esse, o prazo pequeno de internação, né? É difícil você acreditar que alguém tão engajado com a criminalidade, em 7 meses esteja apto a voltar ao convívio, esteja apto a viver ali, interagir em liberdade. É um período muito curto de tempo. E a que se deve esse período curto, na opinião do senhor? Pois em São Paulo, por exemplo, nós movemos uma ação agora contra o Estado e a Fundação Casa, que é uma fundação estadual responsável pelos adolescentes internados em semiliberdade, cobrando que eles criem vagas de internação em semiliberdade. Então o risco seria realmente estarem liberando adolescentes antes do tempo, né, para liberar vagas, já que há um déficit de vagas muito grande. Então esse seria um risco, não é? E a lei não estabelece um período mínimo de internação, ela estabelece o período máximo, que é de 3 anos. Né? Então, o Estado, o Executivo, ficaria com uma margem de liberdade um pouco maior. É certo que quem libera o adolescente é o Judiciário, né? Mas ele faz isso baseado na avaliação psicossocial feita pelo Estado, pela Fundação Casa, no caso de São Paulo. Né? Então, chega lá para nós um relatório dando informações sobre o adolescente do ponto de vista psicológico, social, pedagógico. E alguns casos que nos chamam mais atenção, como um caso de homicídio, por exemplo, nós acabamos pedindo uma reavaliação para uma equipe técnica do Judiciário, né? Porque realmente é difícil acreditar que num período curto de tempo assim, haja uma transformação tão grande. Então haveria um risco aí. Agora, pela avaliação que o senhor faz, pelo acompanhamento que o senhor faz, esses 7 meses,
O que é feito em termos de recuperação para que esse jovem seja ressocializado? Olha, internado, esse adolescente ele vai frequentar a escola, dentro da unidade mesmo, ele vai ter algumas atividades ali pedagógicas, ele vai participar, ele vai ser submetido a avaliações psicológicas, sociais. E isso, aliás, é o que deveria acontecer em todo o sistema de privação de liberdade, inclusive para adultos também, não é? Você só segregar a pessoa sem dar a ela uma chance de sair melhor do que entrou, né, de ter uma ascensão social, poder conseguir a sua colocação no mercado de trabalho, isso realmente, para fins de recuperação, é fundamental. Né? Você investir na formação profissional do preso, na educação. Né? E esse é um diferencial que existe entre o sistema punitivo do adolescente e do adulto. Né? Ainda para os adolescentes há esse atendimento, há educação, coisa que não há para o adulto. Né? Os presídios, infelizmente, se transformaram em depósitos de gente. Né? E reduzir de 18 para 16 e pegar esses adolescentes de 16 a 18 e colocar no sistema penitenciário já superlotado, na opinião do senhor, vai ajudar a reduzir a criminalidade ou a desincentivar os adolescentes a entrarem para a criminalidade? Não, eu acho que é fundamental separar, né, essa população entre 16 e 18 dos adultos. Ou seja, se criar um terceiro sistema? Sim, a própria lei de execução penal, ela fala que o preso ele tem que ser classificado de acordo com a periculosidade, enfim. Você tem que separar presos primários de reincidentes, não é? Você tem que separar de acordo com o grau de periculosidade. Então, é fundamental separar esses jovens dos adultos que estão mais engajados. Até porque essa população é um pouco mais flexível, não é? Na medida em que eles não atingiram o ápice ainda do amadurecimento cerebral, psicológico. Então, é possível fazer um trabalho melhor com essa população. Então, é fundamental a separação. Mas, numericamente, isso é viável para o Estado? Quem é contra essa redução fala que os adolescentes responsáveis por infrações violentas, por exemplo, contra a vida, numericamente são uma parcela muito reduzida comparado com todo o índice de violência no país. Né? Então, dos 100 mil jovens, né, adolescentes no sistema socioeducativo, 20 mil estão em medidas restritivas de liberdade, 80 mil cumprem medidas socioeducativas que não são de restrição de liberdade. E apenas 8%, de acordo com os números de 2012 do SINASE, são de ações contrárias à vida, né? De atentados contra a vida, homicídio e latrocínio. Então, esse número espalhado pelo Brasil, seria possível que o Estado, em estados menores de população de adensamento demográfico menor, mais reduzido, conseguisse criar um terceiro sistema de atendimento a esses jovens? Ou acabaria fazendo com que esses jovens fossem retirados das cidades onde moram, ficassem distantes das famílias, tornando essa recuperação mais difícil? Sim, mas é fundamental você criar estabelecimentos penais para essa população. Ainda que não tenha condições de você deixá-lo ali na sua região, né, no local onde reside a sua família. Na verdade, se trata aí de tirar alguém que está abalando a ordem pública, não é, que representa algum risco à sociedade, segregar essa pessoa e tentar recuperá-la. Tá? Tentar porque em muitos casos, em alguns casos pelo menos, essa recuperação é muito difícil. Não é? As causas da violência são as mais diversas, então os criminosos também têm perfis diferentes. Não é? Há aquele criminoso que delinquiu para sustentar o seu vício comprando drogas, e há também aquele que tem algum transtorno de personalidade. Então, tudo isso tem que ser tratado diferentemente, não é? Mas o Estado tem que investir nisso, não há possibilidade. Tá? O fato é que se dizem que o sistema penitenciário não recupera, não é? E, portanto, a redução da maioridade penal não teria nenhum efeito aí nos índices de criminalidade. Não é? Mas
a recuperação é um dos objetivos da pena. A pena tem o caráter também, o seu objetivo repressivo e preventivo, não é? A impunidade, ela acaba gerando, ela acaba contribuindo para o aumento da criminalidade. Então nós temos também que focar a pena sob esse ponto de vista, né? De que ela não é só recuperar. Recuperar seria o ideal. No mundo ideal seria a recuperação aí, o ponto fundamental da questão. Mas também a pena tem o caráter repressivo e preventivo. Ou seja, de desincentivar a entrada no crime. Justamente, isso é fundamental, né? E agora, recentemente, o IPEA divulgou um levantamento sobre a Lei Maria da Penha, né? Que agravou a situação dos agressores, de quem batia nas mulheres ali nos seus lares, né? E o IPEA constatou agora no começo do mês, divulgou o resultado desse levantamento e constatou uma redução de 10% no número de homicídios que vitimavam mulheres em razão da violência doméstica, né? É um sinal de que uma lei mais dura e bem aplicada, porque não adianta nada uma lei dura no papel, não é? Ela interfere sim na conduta social e nos índices de criminalidade. Há um efeito, sim. Agora, só para finalizar, na opinião do senhor, o Estado falha com esses jovens também de camadas sociais menos favorecidas na identificação e atendimento de crianças em situação vulnerável antes que essas crianças se tornem adolescentes em conflito com a lei? Falha. A grande maioria dos adolescentes infratores, eles tiveram condições muito ruins na infância, ali nos primeiros passos da vida, né? São adolescentes vindos de famílias desestruturadas, sem escola, sem cultura, sem lazer, não é? Então o Estado falhou nesse momento. Educação em tempo integral seria uma saída também? Sim. Falhou o Estado e falhou a família também, não é? E aí o adolescente acabou enveredando por um caminho torto, não é? Então é fundamental, a prevenção é o melhor caminho, sem dúvida. Mas isso leva muito tempo, não é? Você alterar as condições socioeconômicas, o resultado virá depois de um bom tempo, não é? A longo prazo, né? Então o investimento a médio prazo para fazer frente a essa criminalidade, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, não é? O 11º na taxa de homicídios, não é? Você tem que endurecer a lei, você tem que ter penas mais justas, não vou dizer mais severas, mas mais justas, né? Que tenham proporção com o crime, com a gravidade do crime. Você tem que investir em policiamento, isso é fundamental, não é? E também investir na frente das políticas públicas para evitar que essa criança e esse adolescente enveredem pelo caminho do crime. Muito obrigada pela entrevista, doutor Fábio. Por nada, prazer. Eu conversei com o Fábio José Bueno, promotor da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo, sobre redução da maioridade penal. Você pode rever este e os outros programas da série na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigada a você pela audiência e até a próxima.